Exercício de imaginação. Imagina comigo esse cenário. Eu estava sentada no parapeito da minha casa, fumando meu cigarro e tive uma ideia. Aliás, eu tive 3 ideias de conteúdo. Eu entrei pela porta, ainda com o cigarro na mão. Saí correndo, peguei meu celular, fechei a porta. Peguei meu gravador e comecei a falar. As ideias foram: primeiro, quanto tempo leva para você levantar de uma cadeira desconfortável? Essa é uma metáfora que eu uso muito na minha vida, sobre quando a gente reconhece que está desconfortável, o que a gente faz a seguir? A gente continua nessa cadeira porque está acostumado com esse desconforto? Passou tanto tempo que nem faz sentido levantar, nem faz sentido procurar um outro lugar. E nessa imagem mental tem outras cadeiras disponíveis, tá? Ou você fica com medo de tomar o lugar de outra pessoa, mesmo que essa cadeira esteja disponível, tá vago. Mas você começa a pensar, vai que tem outra pessoa que precisa mais, vai que tem uma pessoa que é melhor do que eu, vai que aquela cadeira é boa demais pra mim, talvez eu não me encaixe ali. Ou você começa a criar um plano, você traça toda uma estratégia. Então, primeiro eu vou colocar essa cadeira desconfortável para vender, vou passar para outra pessoa, aí com o dinheiro eu vou conseguir comprar a passagem para ir até o lugar que tem essa cadeira ideal, perfeita que eu imaginei. Ou você pode, tá desconfortável, deixa eu ver o que tá perto aqui de mim, porque se eu puder melhorar um pouquinho esse desconforto, já me ajuda, né? Ajuda a minha lombar, ajuda que a minha postura, viva a ergonomia. Mas e se for pouco pra mim? E se, não vale a pena, né, mudar só um pouquinho? O que esse um pouquinho de conforto a mais vai me trazer? Ou você simplesmente, e esse simplesmente aqui é lotado de camadas, você percebe o desconforto e pensa, qual é a maneira mais simples dentro da minha realidade, que eu possa ir para uma outra cadeira, que seja um pouquinho mais confortável, porque ela tá perto, e testar, flertar com ela, entender. E aqui tá confortável? Tá mais confortável, então eu tenho um pouco mais de postura, um pouco mais de possibilidade de pensar o meu próximo passo, e eu vou galgando cadeiras melhores, progressivamente, sem ficar pensando só nessa cadeira poltrona de rei e rainha. Só tentar melhorar um pouquinho a minha vida, tornar cada momento de nova expectativa, nova experiência nessa cadeira diferente como algo que vai ajudar meu crescimento, a minha evolução. Esse é o cenário perfeito, né? Mas olha quantas camadas, olha quantas etapas a gente precisou para ter esse nível de atitude. Porque às vezes você demora a reconhecer, mas quando você reconhece, como é que a gente age em torno disso? E não só eu pensei em trazer para o podcast, mas eu também pensei em criar um conteúdo em vídeo. Pensei em fazer uma metáfora, meio que lendo aquela história da Caixinhos Dourados, sabe? Tem um momento que tem 3 cadeiras, a cadeira do papai urso, da mamãe urso e do bebê urso. Então, cada cadeira é perfeita para aqueles 3 personagens e a Caixinhos fica ali em dúvida, mas ela testa as 3. Pensei em fazer isso e também vários takes, eu sentado em cadeiras diferentes da minha casa, que tem várias. Quem sabe você não consegue visualizar esse conteúdo ramificado lá no meu Instagram, @JennyArtFer, com 2 Fs. O segundo conteúdo que eu pensei, para além dessa metáfora da cadeira, foi também postar que eu cortei o cabelo. Eu não só cortei o cabelo, eu tava com um black enorme já, só que ele não tava na forma que eu idealizava, realmente dava bastante trabalho, ele amassava, não ficava ali do jeito que eu queria, e eu não estava me reconhecendo muito bem quando eu me olhava no espelho. Tudo isso está carregado de simbologias. Então eu fui no barbeiro e eu raspei o meu cabelo, cortei assim bem curtinho mesmo. E de fato, naquele momento deu um upgrade na minha autoestima praticamente instantâneo. Só que eu cheguei em casa, coloquei uma roupa de ficar em casa, ou seja, tirei o brinco, tirei a maquiagem, fiquei com o look de sempre e me olhei no espelho e pensei, nossa, não tá tão legal assim, nossa, eu tô me estranhando aqui. Inclusive me comparei a um personagem horrível de American Horror Story.
É um nível de descuido e de falta de amor próprio, assim. Nossa, eu me senti péssima fazendo isso comigo mesma, já que o meu objetivo é tentar ser mais gentil comigo mesma. Mas eu comecei a pensar que, por mais que sim, tenha sido uma mudança de look, e, de modo geral, assim que eu me arrumo, eu volto a ficar linda, maravilhosa. O cabelo me valoriza. Eu tenho atitude suficiente para sustentar esse corte, que eu sei que não fica bem em todo mundo. Mas o que essa mudança radical, tirar um cabelo que estava grande para raspar ele, indica sobre a minha necessidade de ainda sentir controle sobre as coisas? Olha aí, é interessante quando a gente analisa a nossa própria vida, as nossas próprias ações. Por mais que eu tenha sentido a necessidade de mudar e tenha gostado, não foi exatamente como eu imaginava. E eu sinto também que era pela expectativa de um recomeço. Porque o meu cabelo ele cresce numa velocidade absurda, ele cresce bem rápido. Então, quando eu corto ele muito curto, parece que aquele crescimento que não foi do jeito que eu queria, agora pode ser diferente. Agora ele tem a chance de crescer de um outro jeito. Ele tem a chance de provar que pode ser melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa metáfora de reset, de resetar a vida, de querer começar do zero, começar de novo, quase como se não houvesse o passado. Olha, eu posso ser uma pessoa completamente diferente. Então tem um lado bom e tem um lado meio perigoso. Que necessidade é essa de apagar a sua trajetória? Que necessidade é essa de achar que só cortando pela raiz dá para crescer diferente? E o terceiro conteúdo é uma mistura dessas duas experiências. Barulho de pássaros. Era sobre arraste para o lado e me veja performando. Aí eu pensei em colocar o layout do próprio Instagram mesmo, dividindo a tela em duas. Eu visualizei assim, eu com um copo de água e um prato, que eu uso todos os dias. E essa é a minha realidade, né? Quando eu não tenho que pensar demais, é esse copo, é esse prato que eu uso. E a foto de baixo é como seria performar isso. Olha, eu quero mostrar que eu tenho um prato mais bonito, um copo mais bonito, que isso vai passar autoridade. Olha como ela é elegante e disruptiva e criativa. E por que vira performance? Porque não é o prato e o copo de todo dia. Porque se o prato e o copo de todo dia fossem bonitos, eu não precisaria performar outro. Ela já seria a vida. Entende como isso é um pouco mais complexo? E eu ia fazer isso de várias formas, tá? No segundo slide, por exemplo, podia ser eu com a minha roupa de casa. Eu tenho um vestido, gente, rasgado. Ai, que deveria ser nada quebrando, nada fora do lugar, não é? Mas eu tenho um vestido rasgado. E não é um vestido de conforto, porque eu não fico bonita nele. No sentido de, nossa, eu tô apresentável. Ele é um vestido que eu me acostumei com ele. A vossa host também não tá no melhor do brilho. E aí eu pensei em colocar essa foto, que é uma roupa de casa, em que em tese é confortável, mas que pode aparentar desleixo, e um look de academia. Não aquele look macacão, super chique. É simplesmente um top e um short, porque é o que eu tô usando agora, no momento que eu tô gravando esse episódio, que sim, através de fluxo de pensamento e aforismo, ele tá sendo formado. E que nesse caso, mesmo que seja para ficar em casa, não é para ir para academia, já passa uma outra mensagem. Uma mensagem de alguém que se cuida, de alguém que faz exercício, mesmo que eu ainda não faça musculação na academia, de fato, eu tenho meu momento de alongamento, fit dance na TV de casa, porque foi minha maneira de cuidar mais do meu corpo, eliminando a objeção de não tenho dinheiro para pagar a academia agora. Inclusive tem isso, né? O quão você tem que estar segura para criar um conteúdo mostrando que você não está no lugar de sucesso que as pessoas colocam. Como assim você não acorda às 5 da manhã, faz um yoga, vai pro pilates, vai pra musculação? Ao mesmo tempo que isso parece performance, algumas pessoas vivem assim. E eu acho que a diferença entre viver e performar é quando você não precisa se descaracterizar para continuar vivendo. Eu sinto que eu ainda estou em fase de aprendizado sobre tudo isso, porque ontem eu gravei um vídeo e para eu conseguir gravar esse vídeo, eu quebrei algumas objeções. Se você ouviu o episódio anterior, aliás,
o episódio antes do anterior, eu falava que eu não gostava de gravar com a câmera traseira do celular, porque apesar de aparentar mais qualidade, por ser uma câmera melhor, eu não gostava de ter a sensação que eu não controlava o tempo. Eu não sabia como eu estava aparentando, eu não sabia o que aparecia atrás de mim e eu não sabia quanto tempo eu estava falando. Então, eu gravei com a câmera frontal. Só que não só isso, eu coloquei uma ring light que eu tinha, antiguinha. Sentei num banquinho, coloquei um top de onça e uma saia preta. Coloquei muitos anéis, que de fato eu gosto de anéis. Mas eu coloquei muitos anéis, fiz uma maquiagem, me senti bonita o suficiente e fui pra câmera. E até aí não tem nenhum problema. Olha, resolvi uma objeção, quebrei a resistência, apliquei a força F e fiz o que precisava ser feito. Qual é o sinal de alerta? Assim que eu terminei de gravar o primeiro vídeo, eu analisei que ia demorar a estar nessa versão novamente, então eu gravei o segundo e gravei o terceiro. Eu gravei 3 vídeos na data de ontem. Só que o que acontece? Quando eu terminei de gravar o conteúdo, eu me descaracterizei. Eu pensei, cumpri o meu objetivo, então agora eu vou trocar de roupa, porque não estava tão confortável. Eu vou tirar todos esses anéis, porque estava me dando uma espécie de... sabe quando te dá agonia? Você tem estímulo demais, informação demais? Eu fui e tirei tudo. Eu tirei, se eu não me engano, eu só não tirei a maquiagem, porque era uma maquiagem bem leve. E eu pensei, nossa, toda vez que eu tiver que gravar, eu vou ter que colocar uma roupa, que não é a roupa de sempre, colocar muitos acessórios. Por que eu coloquei tantos acessórios? Para mostrar que eu era estilosa, eu acho. Entendam que eu não tô criticando o que eu fiz, no sentido de me culpando. Que coisa errada, Jennifer, que absurdo. Eu estou colocando um olhar crítico sobre o que eu fiz, tentando entender por que a gente faz o que a gente faz. Por que fazer daquele jeito? Porque por mais que eu tivesse lá no primeiro episódio do Aforismos e Fluxo de Pensamento falado que eu não queria me encaixar nessa embalagem e tudo mais, eu ainda preciso entender que eu tenho uma embalagem. Eu vou citar até Nicole Bols. Eu trabalho com imagem. Meu corpo é minha embalagem. Então, quando eu me arrumo para criar um conteúdo, mostra cuidado, pré-produção. Olha como eu me importo com quem vai assistir, no sentido de, olha, não tô desleixada. Até entendendo que estar desleixada pode ser uma caracterização, ok? Vamos lembrar das pessoas que pagam de humildes por aí. Luciano Huck, sim, eu estou falando de você. Outros políticos que fazem essa ideia de comer um pão com requeijão e um copinho de café descartável para mostrar, olha como eu sou da população. Olha como eu sou um ícone acessível. Então, dependendo do objetivo, dependendo da mensagem, dependendo da estratégia, a comunicação, o branding, o visual, eles mudam. Só que acontece, fazer isso num trabalho, ser estratégico, não vejo algo como errado. Nós temos estudos relacionados, endomarketing, gatilhos mentais, etc, etc. Qual que é a questão? Eu tô fazendo isso na minha vida, para tirar uma fotinho para botar no Instagram, sabe? Por que tudo tem que ter tanta estratégia por trás, sabe? Tanta estratégia, tanta performance. Se eu não me descaracterizasse inteira, eu ia pensar, poxa, que legal, gravei um vídeo ainda mantendo quem eu sou. Ali era a versão 2.0. E na vida real, a gente não vive no 2.0. Sabe quando eu citei a ideia de quanto tempo leva para levantar de uma cadeira desconfortável no começo desse episódio? Demora bastante, porque na maior parte do tempo o nosso cérebro, que é o reizinho de economizar energia, o reizinho de repetir padrões dos caminhos neurais já pré-estabelecidos, ele não quer pensar demais, ele não quer gastar energia, ele não gosta de mudança. Se você não fizer essa força, não vai rolar. Quando eu falei sobre quanto tempo demora até você estar consciente sobre o desconforto. Como a gente passa 95% do nosso tempo no piloto automático, a gente pega tudo aquilo que é óbvio e começa a só fazer, só viver, não reflete, não analisa, não pede uma segunda opinião, faz tudo no automático. É claro que vai demorar mais tempo para você descobrir que na verdade está desconfortável ou para você descobrir que não está.
É chocante quando você percebe e faz uma análise da sua vida e consegue aplicar a gratidão, por exemplo, e entender que, nossa, eu não tô numa cadeira tão desconfortável, essa cadeira até que é muito legal. Olha, eu consigo ser tão radical que eu inclino a cadeira assim pra trás, tipo, quase caindo, mas eu não caio. Olha como eu sou divertida. Caraca, minha cadeira é de balanço. Sabia que dá pra balançar na minha cadeira? Eu sou tão divertida que a minha cadeira é aquela giratória. Então eu consigo estar em movimento mesmo parada. Ai, que legal! Então é interessante quando a gente faz essa análise, porque por mais que eu tenha lançado um olhar crítico sobre o processo de me montar, de fazer uma drag, basicamente, para poder criar conteúdo e me desmontar, eu posso pensar em que situação, quais elementos eu realmente gostei. Por exemplo, a maquiagem leve continuou. Eu não tive que tirá-la. Foi uma parte da caracterização, mas que também fez sentido para mim. Eu acho que essa reflexão vale a pena a gente pensar, será que precisa mesmo mudar tudo? Será que a gente realmente está num lugar super desconfortável? Será que a gente precisa recomeçar tudo desse zero? Que é um zero muito simbólico. Eu diria simbólico, até inocente. Porque, como eu disse em outros episódios, nada pode ser do zero quando se trata do ser humano. Porque nós somos seres contextuais. Às vezes a gente não tem as informações tão claras dentro de nós, mas o meio responde, ou o meio pelo menos provoca novas indagações. Então não tem zero. Inclusive, mesmo que eu tivesse passado a máquina zero no meu cabelo, como ele cresce muito rápido, nossa, ia deixar de ser zero rapidinho, entende? E o que eu vou fazer de diferente para que ele cresça diferente? Tem isso também. E eu acho que é sobre entender, analisar com muita calma se a gente precisa ou não precisa de alguma coisa, entende? Olha como eu saí correndo para não perder esses conteúdos preciosos que de fato eu quero que eles agreguem na sua vida, na minha vida, porque toda vez que eu crio um novo episódio, eu escuto esse episódio, sabe? Eu gosto de refletir e eu gosto de validar. Olha que interessante o que eu pensei naquele momento e como eu pude me expressar naquele momento com as ferramentas, com a tecnologia, com as palavras que eu tinha naquela época. Que sim, a hora que eu postar já é passado. Por isso que a gente tem que viver muito bem a nossa presença. Eu acho que fica essa reflexão, que não leva a lugar nenhum, se você reparar bem. E que no próximo episódio a gente pode conversar outras coisas. Eu queria muito a participação nos comentários. Pode mandar mensagem, pode chamar na DM. Porque eu sinto cada vez mais que esse movimento anacrônico, ele pode influenciar vários momentos da nossa vida. Então, quando você reouve ou reassiste um conteúdo ramificado através de aforismos, em momentos diferentes, é tipo ler O Pequeno Príncipe. Quando você lê quando criança, você tem uma interpretação. Porque, às vezes, agora, você pode estar na fase de transição. Você vai virar para mim e falar, Jenny, eu nem tô numa cadeira, eu tô em pé. O que significa que você já saiu dessa cadeira. Mas não significa que ela era desconfortável. Porque não é porque uma coisa não está no pior dos jeitos que você não precisa sair. Olha, isso aqui é muito importante dizer também. Talvez você não tenha que esperar estar desconfortável. Talvez você consiga simplesmente fazer escolhas e saber desejar. Saber o que você deseja, o que você quer. E mudar. Você pode mudar. E você pode também não mudar. Tem um jeito... Nossa, isso é tão sensível de falar, mas tem um jeito que o nosso cérebro trabalha que é por comparação. Então aqui vai um relato bem pessoal. Eu tô aqui até ponderando como que eu vou dizer. Eu vivi um relacionamento há alguns anos atrás que foi muito ruim. Foi ruim, foi péssimo, foi tóxico, foi abusivo, foi criminoso, tá? E o que acontece quando eu consegui sair desse ciclo de violência? O próximo relacionamento, ele veio com uma carga de comparação. Qualquer coisa que acontecesse nesse relacionamento que não fosse tão terrível quanto, eu deixava passar. É complicado.
A gente pensa, pelo menos ele não fez isso, pelo menos não foi aquilo. Então eu me sentia estranhamente desconfortável ao estar confortável. Ou seja, não era um crime, não era uma pessoa terrível, não era horroroso, mas também não era bom. E aí eu ficava, quanto tempo eu tenho que estar num relacionamento porque a pessoa está sendo gentil, educada, humana, o mínimo. Quanto tempo eu tenho que aguentar? O mínimo, porque o mínimo é seguro, mas não estava me fazendo feliz. Eu acho que nem sobre me fazer bem. Eu não estava feliz. E eu me culpei tanto por isso. Eu me culpei tanto por deixar um cara legal passar, porque não que eu quisesse voltar pro horroroso. Não é sobre isso, de forma nenhuma. Mas é só porque o meu cérebro ficava comparando toda essa situação. Eu não conseguia sair desse relacionamento porque eu pensava, e se o próximo for tão ruim quanto aquele outro? E se eu estiver sendo ingrata? Mas isso não é uma roupa que você fica com dó ou não de devolver e que em algum momento essa roupa vai chegar em outro corpo e vai fazer aquela pessoa feliz. Gente, é sobre relacionamento. Você não é obrigado a ser recíproco. Isso é chocante também. Você não é obrigado a ser recíproco. Não é porque não tá horroroso que você precisa permanecer. É só entender os seus desejos, as suas vontades, os seus padrões, quais são os seus valores. Porque essa pessoa, ela era legal, mas nós éramos incompatíveis em muitos níveis, sabe? Então, foi bem difícil abrir mão desse lugar seguro, mas que não era um lugar que eu queria estar. Não porque eu queria estar no lugar inseguro, porque eu queria estar no meu lugar. Uau, pedrada, né? Foi lá no final, mas é assim que funciona o aforismos e fluxo de pensamento. Uma ideia vai encadeando na outra e todas elas são sobre a forma como a gente atua na humanidade, na nossa vida. Foi puxado aqui no final. Eu espero que você tenha gostado e que eu não tenha assustado. A gente se vê no próximo episódio. Um super beijo e tchau!